Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode conseguir ganhar R$ 1.200, o equivalente atualmente a um salário mínimo, sem precisar trabalhar, apenas com renda passiva. O vídeo que é voltado para quem realmente é iniciante, então eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira eu vou te mostrar formas de você conseguir fazer isso. Depois eu vou te ensinar a montar toda a sua estratégia com diversas simulações, onde eu vou inclusive disponibilizar uma planilha para você colocar os seus dados e fazer as suas projeções com os seus números. E por último, eu vou te dar a minha visão do que eu acho que é a coisa mais importante de todas para cumprir esse objetivo e que dificilmente eu vejo sendo falado por aí, pelo menos da forma que eu penso. Curtiu o assunto? Bora pro vídeo. A única maneira de ganhar dinheiro sem trabalhar é através da renda passiva. E para ficar mais claro que todo esse conceito, a gente precisa diferenciar o que é um ativo do que é um passivo. Então, um ativo é tudo aquilo que você compra e no fim coloca dinheiro no seu bolso ao longo do tempo. E passivo é tudo aquilo que você compra e, além de muitas vezes não te trazer retornos, pode ainda inclusive aumentar os seus gastos mensais. E esse conceito aqui não fui nem eu que criei, tá? Isso vem do livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros mais famosões aí de todos os tempos no mundo das finanças, você provavelmente já ouviu falar. É um conceito, no fim, bem simples, mas que, de fato, ele ajuda muito a identificar, principalmente naquelas perguntas, pô, quero mudar para um apartamento maior, ou quero comprar um carro mais luxuoso. Muitas pessoas dizem que isso é um investimento, mas na verdade, com certeza isso seria colocado num passivo, né? Até porque comprando um apartamento maior, você provavelmente vai ter mais gastos, seja com IPTU, seja com manutenção do imóvel, o carro, mesma coisa, você tem IPVA, gastos mais caros de manutenção e assim por diante. Então acho que ficou bem claro que o que é um ativo e um passivo e você não vai ficar se enganando mais aí, né? Eu sei que você entendeu o que eu tô falando. Bom, mas dito que a gente precisa comprar ativos para conseguir a renda passiva, a primeira pergunta que vem na sua cabeça é, pô, que ativos são esses, né? Quais ativos que eu consigo comprar e que vão colocar dinheiro no meu bolso ao longo do tempo? Bom, existem 3 principais ativos para isso. O primeiro deles é o empréstimo. Aqui basicamente consiste em você pegar o seu capital que você tem acumulado e emprestar para outras pessoas, seja o governo, através do Tesouro Direto, ou bancos. E aqui entra todos aqueles investimentos, sopas de letrinhas que você já deve ter ouvido falar, CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, e assim por diante. E como segunda forma de você obter renda passiva é através de fundos imobiliários. Então a ideia de um fundo é que todos os investidores ou cotistas, né, para ser um nome mais específico, investam um valor, formando um bolo de dinheiro assim muito maior do que cada cotista teria individualmente e delegando para uma pessoa, né, um gestor, comprar imóveis com esse dinheiro e assim receber aluguéis mensalmente por esses imóveis alugados. E o mais interessante aqui dos fundos imobiliários para renda passiva é que eles são obrigados a distribuir ao menos 95% de tudo que eles recebem mensalmente com os aluguéis dos imóveis e remunerar de volta os cotistas, ou seja, você acaba tendo uma periodicidade muito bem demarcada de dinheiro entrando para você. Legal, e como terceiro ativo, você pode comprar participação em empresas. E aqui, comprando ações da Bolsa de Valores, o que na verdade você está comprando é participação dentro de uma empresa. E aqui a forma como o acionista, ou seja, o investidor é remunerado, é através de dividendos. Isso significa que as empresas que você comprar as ações na bolsa têm um lucro e elas repartem parte desse lucro com os acionistas, ou seja, aqueles que detêm participação da própria empresa. Mas aqui a grande diferença é que, ao contrário dos FIs, as empresas não têm qualquer obrigação legal de fato distribuir rendimentos com certa periodicidade, como os fundos imobiliários, mas por outro lado, negócios, né, empresas podem realmente dar retornos bem maiores do que investir em imóveis, por exemplo, né? Dificilmente você vai ter imóveis duplicando de preço ou triplicando de preço em um curto período de tempo. E para você ter certeza que as ações são um bom tipo de investimento, eu vou te mostrar aqui um exemplo para você também usar como inspiração. Saiu uma notícia há poucos dias de que o mega investidor Luiz Barsi Filho recebeu 1 milhão de dividendos por dia durante todo o ano passado. Em outras palavras, ele recebeu mais de 365 milhões só de dividendo ou renda passiva, né, no último ano.
Eu acompanho o Barsi há bastante tempo, então conheço também um pouco da história dele. E se você tá pensando que o Barsi veio de uma família rica e parte dessa fortuna foi tudo feito com herança, aí que você se engana. O Barsi, inclusive, já foi engraxate quando era pequeno e é com certeza um dos grandes exemplos brasileiros de ricos self-made. Ou seja, ricos que realmente fizeram a sua própria riqueza, a sua própria fortuna. Bom, mas pra gente aprender aqui com a filosofia dele, eu trouxe aqui os 4 principais pilares que ele fala à torta e à direito da filosofia que ele seguiu. Então a primeira delas, compra de ativos todos os meses. E aqui, pessoal, só lembrando, ativos, não passivos, tá? Então o que você precisa ficar comprando todos os meses são coisas que coloquem mais dinheiro no seu bolso. Segunda coisa, reinvestimento de dividendos. Então todo o dinheiro que entrava vindo dos próprios investimentos eram reinvestidos novamente. Isso significa que só assim você vai conseguindo crescer e fazer a bola de neve ficar grande para você o suficiente até que você consiga de fato cumprir o seu objetivo. Terceiro, não rotacionar a carteira. Aqui a ideia é que você não fique comprando ativos e vendendo ativos o tempo todo. Isso com certeza pode destruir valor na sua carteira ao longo do tempo. Primeiro porque vender um ativo cedo demais pode fazer você não ter aqueles ganhos estratosféricos de ações subindo 10, 15 mil %. E segundo que normalmente a rotação de ativos significa que você vai deixar diversas taxas ao longo do caminho que você vai ter que pagar para a corretora e, além de tudo, ainda imposto. Toda vez que você vende ativos, dependendo de quais forem e da quantidade que você vai vender, você precisa pagar o nosso grande imposto aqui no Brasil. E como quarto item, controlar os gastos. E para mim, esse na verdade é a grande chave para a maioria das pessoas. Só para você ter uma noção, o Barsi hoje ele tem uma fortuna de aproximadamente 4 bilhões de reais e até pouco antes da pandemia ele ia trabalhar de metrô e ainda utilizando o seu bilhete único para utilizar o benefício de graça porque ele já é idoso. Não tá satisfeito? Warren Buffett, talvez o maior investidor de todos os tempos, patrimônio de quase 100 bilhões de dólares, ainda vive na mesma casa que ele comprou em 1958. E aí você pode estar pensando, pô Vini, mas essa casa é muito legal, até eu moraria lá. A pergunta que você tem que fazer aqui é, e se você tivesse 100 bilhões de dólares com a mentalidade que você tem hoje, que casa que você moraria? Bom, mas a minha ideia com esses exemplos todos não é que você não gaste nada e não aproveite a vida. Claro, ninguém quer levar trilhões de reais aí pro caixão. Mas a verdade é que durante todo esse processo, o que você precisa encontrar é a forma de gastar dinheiro que mais te faz feliz. O que a maioria das pessoas acaba fazendo não é isso não. Elas têm o hábito, principalmente influenciado pelas redes sociais, de ter gastos na maioria para impressionar os outros. Lembre-se, o mantra aqui é: a ideia é ser rico, não parecer. E antes de eu entrar aqui em todas as simulações, eu preciso te explicar uma coisa que é de suma importância para quem vive no Brasil. A inflação, meus amigos, não é nada fácil aqui. Se você não está familiarizado com o termo, a inflação é basicamente a perca de poder de compra ao longo do tempo. E no Brasil a gente tem esse efeito de forma bem forte. Eu peguei aqui um panfleto de supermercado que mostra o preço dos alimentos. Então aqui a gente tinha picanha sendo vendida a R$8, frango sendo vendido a R$1 o quilo, e preços que, se você comparar com os dias atuais, você já entendeu do que eu tô falando. Só para você ter uma noção do grau de desvalorização da nossa moeda, desde julho de 94, R$100 passaram a valer nos dias atuais R$15,38. Isso significa uma perda de poder de compra de praticamente 85%. Mas, para facilitar aqui sua vida, eu vou colocar esses números na nossa planilha de simulação e vai ficar muito mais fácil de você entender aí como é que tudo funciona. Legal, passado por isso tudo, vamos falar agora da estratégia. Como que você vai conseguir montar essa carteira para ganhar R$1.200 de renda passiva todos os meses? Bom, a principal forma para você conseguir cumprir metas assim, e eu sei que com certeza isso não é fácil para muita gente, é fazer metas menores. Então, em vez de você querer ir para uma meta de R$1.200 direto, você pode se desestimular ao longo do caminho e desistir e falar que isso não é para você, faça metas menores. Então a sua primeira meta vai fazer R$10 por mês. A segunda meta, R$50 por mês. Terceira meta, R$100 por mês. Quarta meta, R$500 por mês. E lá na quinta meta, você coloca os R$1.200 por mês, o famoso salário mínimo. E aqui foi só um exemplo, você pode fazer as metas do jeito que você desejar, do jeito que você acha que mais funciona para você. Mas por que isso é importante? Existem diversos estudos que mostram que quando você quer fazer uma meta realmente grande para você,
o melhor é você diminuir em pequenas metas, para que você sinta que você está avançando e que um dia você vai chegar lá. Se você todo mês pensa que a sua meta é bater R$ 1.200, por exemplo, e começa a ver pingado caindo de R$ 2, R$ 3, você com certeza vai ter a impressão que você não vai chegar nunca, e isso vai te prejudicar porque você não vai conseguir manter a disciplina e a constância, que é o que precisa aqui. Fechado? Então faz as metas, escreve elas, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar. E claro, leve em consideração a quantidade que você pode aportar à sua condição atual. E para isso a gente vai fazer aqui as simulações para te ajudar a ter uma noção de em quanto tempo você consegue fazer isso ou não. Bom, aqui essa planilha, ela tem o intuito de simular em quanto tempo você vai conseguir atingir a renda passiva que você deseja. Então, bora pro Excel. Eu vou imaginar no exemplo inicial que você é um cara que tem 30 anos e hoje você já possui um dinheirinho guardado. Você tem pelo menos uma reserva de emergência aí de R$ 30.000. Então eu vou colocar aqui os R$ 30.000 que você tem no valor inicial. Beleza. Colocar os R$ 30.000, vamos aqui pro segundo item, o aporte. Quanto que você consegue aportar aí todo mês? E aqui nesse caso, vamos supor que você consegue aportar cerca de R$ 500 por mês. Depois disso, precisa preencher aqui a rentabilidade nominal, ou seja, quanto que os seus investimentos vão render em todos esses anos, né? E para fazer isso aqui de uma forma conservadora, eu baixei todos os dados nessa planilhinha aqui chamada CDI. Inclusive essa planilha, tá, pessoal? Vou disponibilizar para você. Provavelmente vai estar aqui nos comentários ou na descrição, então procura aí que eu vou disponibilizar o link para vocês, tá? Na aba aqui do CDI, eu trouxe o CDI acumulado, um CDI histórico aqui desde 1987 e eu considerei como um CDI médio de 21 anos, tá? Então são 12,12% de rentabilidade ao ano nos últimos 21 anos, tá? Supondo aqui, óbvio, que os seus investimentos vão se equivaler ao CDI do passado, que na verdade eu posso considerar que esse é um investimento até bem conservador, tá? Então se você fizer alguns outros bons investimentos, claro, você tem grandes chances de ter uma rentabilidade até bem maior que essa, tá? Mas aqui eu vou colocar para motivos aqui de teste, né? Vou colocar 12,12% de rentabilidade. E aqui agora eu preciso colocar a inflação. Para isso eu trouxe também os dados aqui do Banco Central, eu até tirei um print da inflação dos últimos 20 anos, que foi de 239,45% de inflação. Isso dá uma inflação anual de 6,3%. E por que isso aqui é importante, pessoal? Para você entender que o dinheiro do futuro que você juntar não tem o mesmo poder de compra do que a mesma quantia no presente. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for dar uma olhada na planilha, tá? De qualquer forma, aqui eu vou colocar 6,3% de inflação. E por fim, pessoal, o último item aqui que tem para você preencher é o rendimento da aposentadoria. Então, qual que é a ideia aqui? Quando você está construindo patrimônio, provavelmente você vai ter investimentos um pouco mais arriscados, eles vão mudar de preço constantemente, talvez não te deem tantos rendimentos assim, porque você ainda está na época de acumulação de patrimônio. Então o que acontece é que para você obter um rendimento maior nessa etapa, você acaba utilizando esse tipo de ativo. E a ideia é que lá no futuro, quando você se aposente, você tem investimentos muito menos arriscados e, portanto, vão te dar uma rentabilidade um pouco menor. Mas eles são mais seguros por outro lado, que é o que você quer na sua aposentadoria. Então o que eu vou fazer aqui é supor que na sua aposentadoria você vai ter um rendimento de 10% só, em vez dos 12% que você conseguiu ao longo da sua vida, né? Legal, pessoal, colocado todas as variáveis, eu fiz dois gráficos aqui que vão te ajudar a entender pelo menos o poder dos juros compostos, ou seja, os juros sobre juros. Então a linha verde significa o que você foi aportando ao longo do tempo. Isso foi o dinheiro que você foi colocando no montante. Como você pode ver, com os juros, o total que você vai criando, né, com os juros sobre juros, é uma curva exponencial. Então, no final dos tempos, né, aqui nesse período de 30 anos, por exemplo, você vai ter muito mais dinheiro do que se você não tivesse aplicado ou tivesse uma aplicação com rendimento muito baixo, por exemplo. E da mesma forma que o total vai crescendo, a sua renda mensal também vai crescendo de forma exponencial. Por isso que eu bato na mesma tecla, o tempo é importante para o processo. Mas bom, vindo aqui para a gente entender a tabela, então aqui na primeira coluna eu coloquei os anos, então você começa no ano 0, depois você vai para o ano 1, etc. Aqui o aporte, ou seja, a quantidade que você aportou durante o ano, né? Então no primeiro ano você vai ter aportado R$ 6.000, já que você tem um aporte de 500 por mês. Nessas duas colunas aqui de total, eu coloquei o total nominal, ou seja, o total de fato que vai aparecer lá na sua conta do banco. E aqui na coluna seguinte eu coloquei esse valor corrigido na inflação e trazido a valor presente,
mostrando o poder de compra que esse valor representa nos dias atuais. E a mesma coisa que eu fiz para o rendimento mensal. Então aqui é o rendimento nominal que você teria e quanto esse rendimento significa nos dias de hoje. E aqui só para a gente ver junto, né, o quanto de tempo que você demoraria para conseguir ter essa renda passiva de R$ 1.200, mas é uma renda passiva que equivale aos dias de hoje, tá? Então não tem pegadinha aqui. Eu vi muita gente fazendo essa mesma conta, mas sem considerar a inflação, o que significa que você vai conseguir isso muito rápido. Mas o problema é que o dinheiro já perdeu o valor e os R$ 1.200 lá na frente não vão comprar nem R$ 600 hoje. Então toma cuidado com isso. Legal. E aqui, como a gente pode ver, no ano 13, você vai conseguir ter a renda passiva de R$ 1.200, tá? Então, depois de 13 anos investindo dessa forma, você vai conseguir já ter essa renda passiva de 1.200. O rendimento nominal, então o valor que você vai receber na conta todos os meses, vai ser de R$ 2.700 aqui praticamente, mas isso aqui vai ter o poder de compra só dos nossos R$ 1.200 hoje, tá? E aqui da mesma forma você consegue ver que você teria R$ 322 mil na sua conta, mas equivaleria aos R$ 145 mil nos dias de hoje. E é assim que você usa a planilha, tá? Você pode fazer várias simulações aqui, eu vou deixar isso aqui disponível para vocês. Pode ir brincando, pode fingir que a inflação pode ser um pouco maior para você ser mais conservador, ou você pode colocar uma rentabilidade maior para você aí, imaginando que você é um investidor melhor, você já conhece um pouco o mercado, coisas desse tipo, beleza? Bom, dito tudo isso, eu vou para a parte do vídeo agora que eu tenho aquela conversa sincera com você, que eu te explico o que eu acho que é o principal para você conseguir conquistar a meta que você quer de fato, sendo bem sincero aqui, sem mimimi e sem dourar a pílula também, tá? Bom, eu vou pedir pro editor colocar aí na tela os 4 dos principais investidores do mundo e do Brasil. Então você tem aqui no mundo Peter Lynch, Warren Buffett, e no Brasil Luiz Barsi Filho e Luiz Alves Paes de Barros. Eu quero que você olhe para a foto de todos esses caras e pensa o que é que eles têm em comum. Se você falou que todos são velhos, você acertou. É exatamente isso que eu quero dizer. Então, esses são os grandes investidores do mundo atual. Isso significa que investir leva tempo e disciplina, que você precisa aportar todos os meses, confiando numa estratégia boa, obviamente, e esperar. Investimento leva tempo. Existe até uma história, que eu não sei se é inventado ou não, mas perguntaram pro Warren Buffett qual que era a visão dele, né? Por que as pessoas não conseguiam imitar o que ele fazia, já que a estratégia dele era relativamente simples e que qualquer pessoa conseguiria imitar. E o que o bom velhinho respondeu é que praticamente ninguém quer ficar rico devagar. Bom, espero que esses conceitos tenham entrado na sua cabeça de vez. E aqui agora no final eu vou dar algumas dicas finais bônus aí para você que chegou até aqui. Primeira coisa, quanto mais você aprender a investir, mais você pode pensar em separar uma pequena parte aqui da sua carteira para colocar em ativos de maior risco. Esses sim são ativos que podem te fazer encurtar um pouco o processo, já que eles podem se multiplicar por muitas e muitas vezes. Eu mesmo aqui no canal já falei sobre isso, eu tenho uma tese em Bitcoin, eu acredito no assunto, mas isso aqui de forma alguma é uma dica de investimento, essa é a minha tese. Se você se interessa um pouco, se inscreve no canal, vou falar mais dela em outros vídeos. Segunda coisa, se você tá muito no começo e tá olhando pra tudo isso e pensando, cara, isso aqui não é pra mim, o que eu ganho eu não consigo economizar nada, na verdade mal dá pra viver. O que eu recomendo é que você esquece comprar relatórios, esquece gastar tempo aprendendo a investir melhor. Não, você não tem que focar nisso não. O que você precisa é basicamente aprender a ganhar mais. Pega o pouco que sobra pra você, compra livro, investe na sua carreira, aprenda alguma habilidade para ganhar uma renda extra ou até quem sabe os dois. O que você precisa é aprender a ganhar mais. E como terceira dica final aqui, talvez a mais importante do vídeo inteiro, não se compare com os outros. Foque em seguir o seu plano. Só vai te desestimular ficar se comparando e vendo a sua carteira e comparando com carteiras dos grandes youtubers que existem hoje, ou vendo gente gastando um dinheirão em mídias sociais. O principal é tempo ao tempo. Resultados dos investimentos demoram e disciplina e tempo são as palavras do jogo. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal. O vídeo foi esse. Falou. Fui.